A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Começando mais uma semana aí da palavra missionária. Vamos aí para mais um texto, mas antes da gente ir para esse texto, já deixe seu joinha aí, e seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem, para que venha fazer parte da nossa família Missão Atalaia aí. Só ficar no canal e acompanhar, sabe, no sininho lá da notificação, coloca todas lá e aí você vai receber todo o conteúdo, né? Todo o conteúdo que a gente publicar aqui. E eu venho só agradecendo a Deus, né? O engajamento das pessoas e que o canal está atingindo bastante vidas, né? E graças a Deus, né? Apesar das poucas inscrições, são 271 ou 72, se eu não me engano, poucas inscrições, poucos gostei, mas aí a gente vai no Analytics lá do estúdio, do YouTube Studio, e vê que está alcançando bastante pessoas, passaram pelo canal, né? Se gostaram ou não, se deixam inscrito, ou se inscrevem ou não, o importante é que a palavra do Senhor seja atingida. Mas se você gostou, fica conosco aí, tá bom? Vamos lá. Agora nós vamos aqui em Marcos 10. Marcos 10, no versículo 35. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram-se a ele, dizendo: Mestre, que queríamos que nos fizesse o que pedirmos. E ele lhe disse: O que quereis que eu vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que em tua glória nos assentamos, e na tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Pedis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado? E eles responderam: Podemos. Jesus, porém, lhes disse: Em verdade vós bebeis o cálice que eu bebo e o batismo que eu sou batizado, vós sereis batizados. Mas ou assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para quem está reservado. E os 12, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes entre as gentes se assenhoriam deles, e os que entre eles são grandes usam de autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que quiser ser grande entre vós será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eita, palavrinha forte, né? É isso aí, vamos lá. Então, vamos lá começar pelo 35. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram-se a ele. Mateus afirma que foi Salomé, a mãe deles, que evidentemente viajava com eles, que o fez o pedido, e os filhos induziram a fazer isso. Então a mãe deles pediu para eles se assentar uma à direita e outra à esquerda, Salomé, né? Mateus que afirma isso. Então, dizendo: Mestre, queríamos que nos fizesse o que pedirmos. Constitui o pedido mais egoísta, quer dizer, eles queriam lá sentar um do lado da direita, esquerda, se achando já melhores, né? Olhando somente para eles. Com que frequência nos aproximamos dele da mesma maneira? Aí é uma questão que aqui a gente, de que maneira, né? Será que se queremos ser os primeiros? Queremos ser lá o destaque, né? É aqui que está dizendo, eles queriam ser o destaque, né? Um sentado à direita, outro à esquerda. E eu lhes disse: O quereis que eu faça? Em verdade, ele faz a cada cruz. Jesus sempre fez essa pergunta, né? O que quereis que eu te faça, né? As coisas eram evidentes, mas Jesus perguntava, porque
Ele queria que a pessoa expressasse, né? Falasse. E ele lhes disse: o que quereis que eu te faça? E eles lhe disseram: concede-nos que em tua glória nos assentamos na tua direita e o outro à tua esquerda. É o que nós já vimos falando aqui. Quer dizer, eles queriam lá sentar na glória, à direita e à esquerda, né? Isso respeita o quê? A posições. Então, é aquela coisa, né? Aqui vem falando do sentimento que já de egoísmo, pensando somente neles. E eles queriam lá já o que? Ser o que? Destaques, né? Sentar uma à direita ou outra à esquerda, né? E ignorando o que? O restante dos outros apóstolos que estavam lá, né? Então, você pode ver que aí já começou o quê? Uma coisa carnal, né? É carnal, totalmente carnal, né? Então, aí, ó, enquanto eles falavam de glória, enquanto ele falava de morte, quer dizer, Jesus falava da morte, de morte, né? Porque nós vamos ver lá para frente isso aí. Então Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis, quer dizer, tem muita gente que, como é que pedir, dar-se-vos, né? Mas tem que saber pedir também, né? Vamos lá. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado? Quer dizer, a cruz, né? Isso caminha, mostra a cruz, né? Ambas as perguntas significam a cruz, é verdade, é a cruz. Então, podeis vocês beber o cálice e ser batizados com o mesmo batismo que eu... É isso aí. E eles responderam, e eles lhe disseram, aí já é Tiago e João, podemos. Eles não sabiam nem o que estava falando, né? Porque eles não tinham entendido que era o que? A cruz ainda, né? Eles não tinham entendido, né? Foram corajosos, assim, de dizer podemos, né? Tipo, nós podemos, né? Mas no ímpeto também, né? Mas não sabiam nem o que estava falando. Jesus, porém, lhes disse: em verdade, vós beberei o cálice que eu bebo, e no batismo que sou batizado, vós sereis batizados. De respeito que apenas aos 12, né, os discípulos, mas a todos, não diz respeito somente aos 12, aliás, mas a todos que seguem a Cristo para sempre. A cruz exige isso. Então, quer dizer, você, quando entrega sua vida para Jesus, você pode beber desse cálice, né? E desse mesmo batismo, o Espírito Santo, né? Lá na cruz, onde Jesus, lá na cruz, fez todo lá o processo, foi consumado. Basta crer. Aquele que crê e seguir, né? Pode experimentar desse cálice e desse batismo, né? Mas ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim conceder. A posição do reino dão. Então é a vontade de Deus, né? Então aqui Jesus está dizendo, ó, não pertence a mim, isso é a vontade do Pai, né? Então não pertence a mim eu falar para você se vai sentar à direita, vai sentar à esquerda, né? Mas pertence ao Pai. Mas isso é para quem está reservado. E para quem está reservado? Aqueles que seguem a Cristo, né? E os 12 lá, logicamente. Só que isso causou o quê? Uma inveja, né, entre os outros, né? Então, eu imagino que lá os outros 10 falavam, o Tiago e João aí querendo sentar um da direita, outro da esquerda de Jesus lá no trono, lá, e nós como ficamos. Então isso já mostra o quê? O lado carnal deles, né? Que eles não tinham compreendido ainda todo o processo ali espiritual, né? É isso aí. E os 12, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João, hein? Tá vendo? É isso aí, já começaram a mostrar, porque aí mostrou que o lado carnal deles. Quando mostrou o lado carnal, o que acontece? Né? Gerou já a polêmica ali no meio deles. Então é aquela coisa, né? É sempre o que? O egoísmo, a soberba, o destaque causa o que? Problemas dentro da igreja. E isso estava causando problemas também entre os discípulos, né? Mas Jesus, chamando a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes entre as gentes se asseguriam deles o caminho do mundo. Quer dizer, então,
Eles que julgam, ou seja, os príncipes, entre os gentes. Gentes é o quê? Entre o mundo, lá no mundo, certo? Se asseguriam-se deles, quer dizer, eles são príncipes do mundo, do caminho do mundo, eles são do mundo. E os que entre eles são grandes, usam autoridade sobre eles, quer dizer, no mundo quem tem mais autoridade, quem domina as pessoas, né? Então isso que quer dizer. Quanto maior a posição, maior a autoridade. Então, aqui no mundo, isso na lei humana, isso na lei terrestre. Então, aquele que tem autoridade domina sobre os outros, né? Na terra aqui é assim. O presidente tá ali exercendo a função, tá no domínio ali daquela nação. Então, né? Então, pra gente ver os reis daquele reinado e assim vai. As pessoas que têm poderes mais aquisitivos acabam dominando o quê? Os mais fracos, mais, né? As pessoas que têm menos condições financeiras, né? Então eles dominam o mercado, dominam ali o comércio, dominam tudo, o sistema bancário, e ali sim, então Jesus está falando disso, das pessoas do mundo, tá? Então quem tem maior autoridade domina sobre os outros, maior posição, né, no mundo. Ele está dizendo aqui do mundo. Então 42 ele fala aqui, ó: mas Jesus, chamando-se assim deles, sabeis que os que julgam ser príncipes entre gente se asseguriam deles, quer dizer, príncipes do mundo. E os que entre eles são grandes usam de autoridade sobre eles, quer dizer, um domina os outros, né? Mas na terra, isso é sobre a terra. Aí vamos falar agora sobre o reino. Mas não será assim entre vós. O caminho do mundo não é o mesmo caminho de Deus, não é o mesmo caminho de Deus. Antes, qualquer que quiser ser grande entre vós será vosso serviçal, quer dizer, quem vai ser grande entre vós para o reino é servo. Vamos ver por que é servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, quer dizer, copiar querer uma posição, ocupar uma posição mais destacada ali, esse que está falando aqui, qualquer entre vós que quer ser o primeiro, que quer estar lá em destaque, cadê onde nós estamos aqui? Aqui, primeiro, será servo de todos, porque o Deus, a grandeza da pessoa provém do menor lugar que ele ocupa como servo de todos. Quer dizer, então os que procuram não é a mesma coisa que a terra, porque na verdade, nós somos servos. Nós aqui temos que servir aos outros. O cristão é para ser servo, é para servir. Então, quando você fala assim, eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou pregador do evangelho, eu sou missionário, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou porteiro, eu sou cooperador, eu sou... Não, você é servo do Deus. Então não adianta você buscar destaque sobre os homens, destaque aqui na terra, porque na verdade o seu papel de cristão, na verdade, é só servir. Vamos ver por quê que é só servir? Vamos aqui na palavra, ó. Servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Quer dizer, Jesus é servo, ele diz aqui, olha, entendeu? Então ele é exemplo, ele não veio para ser servido, ele veio para quê? Para servir. Mas ali ele fala, cumprimento, mas para servir, ser um servo. Então Jesus veio para servir e não para ser servido. E deu sua vida em resgate de muitos. Quer dizer, as pessoas querem tanto brigar por cargo, posição e não sei o que, não sei o que. Na verdade, né, principalmente, né, vamos falar de igreja, né? O mundo a gente sabe que aqui Jesus até falou, o mundo domina sobre o mundo e eles são príncipes entre eles e dominam os outros. Mas para o reino de Deus, que essa palavra quer dizer, quando Tiago e João queriam ali, os filhos de Zebedeu queriam sentar à direita ou à esquerda para o egoísmo e causaram aquela confusão carnal ali, porque eles já usaram a carne, não entenderam o processo, e eles já usaram aquele, né, e os outros demais ficaram o quê? E tendo ouvido isso, começaram a indigar-se contra Tiago e João, quer dizer, eles já ficaram, né, indignar-se, quer dizer, já ficaram bravos lá, já começaram a se indignar contra os dois que queriam tomar posição à frente e a mais elevada que todos. E Jesus vem dizer, olha, o que é para o mundo, vocês vão ser príncipes do mundo. Se vocês têm autoridade no mundo aqui terrestre, vocês vão ser príncipes do mundo. Mas para o reino,
Todos viemos para o quê? Para servir. Aí Jesus cumprimenta, assim como eu vim para servir, para ser servo. E entreguei o quê? A sua vida em resgate de muito. Ele, o próprio Deus, mas tomou a carne humana para servir a humanidade, que repreensão a seus discípulos e a nós. Quer dizer, Jesus deu o exemplo. Ó, você quer seguir a mim? Pegue sua cruz. Vai lá, carregue sua cruz. Siga-me. Certo? Mas sempre com o quê? Todo cristão tem que ter essa consciência. É servo. Servo. Servir. Cristianismo é servir. Ser cristão é servir ao próximo. Servir a todos. Servir para construir aqui o caminho à volta de Jesus. Servir para ajudar os pobres, os necessitados, os órfãos e as viúvas, como diz lá na palavra, que a verdadeira e sã doutrina é cuidar, assistir aos órfãos e às viúvas nas suas necessidades e apartar seu corpo da corrupção, sair das mazelas do mundo. Então essa é a verdadeira doutrina. Essa é a verdadeira e sã doutrina. Então o que acontece? Nós viemos o quê? Para servir. Então não adianta você querer ser crente e não achar que não vai servir. Você tem que ser servo dos outros. Você tá me entendendo? Ah, irmão, mas como é isso ser servo? Ué, ser servo? Se você for cristão, automaticamente você está servindo já. Porque você vai ter que pregar, você está servindo aos outros o quê? O seu conhecimento. Você vai ser pastorear, você está servindo aos outros, cuidando de pessoas. Você tá me entendendo? Você vai para o campo missionário, mais ainda que você serve, porque aí você vai ter que alimentar, vestir, vai ter que pregar, vai ter que fazer tudo. Por isso que eu dou tanto ensejo nesse caso, na questão do campo missionário, porque você acaba sendo tudo, né, no campo missionário. Você aprende como pastorear, você aprende como vestir os outros, angariar fundos para vestir os outros, para alimentar os outros, para dar uma palavra amiga, para libertar, para orar, para curar, é tudo, tudo. Porque o pastor às vezes fica só centralizado na igreja, mas o missionário que vai para o campo não. Ele vê o embate ali de frente. É complicado ser missionário. Mas é isso que Jesus quis dizer, né? Se você tem patente no mundo, você vai servir ao mundo, como príncipe do mundo. Mas para o reino, todos são servos. Assim como eu fiz, o próprio Deus encarnou aqui, Jesus Cristo, e morreu por nós na cruz, servindo a nós para tirar o quê? Nós aqui do pecado, da maldição, né? E trazer o quê? A nova aliança, graça e misericórdia. Simples assim. Você quer ser cristão? É servo. Tem que servir. Servir a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a paz do Senhor Jesus Cristo. E seja servo de Cristo. Quer ser cristão? Tu és servo de todos. Deus abençoe a vida de cada um.